Boa noite a todos, que a paz do Mestre Senhor Jesus se faça presente em nossa vida, no nosso momento desse encontro, que possamos ter harmonia e equilíbrio para poder transmitir e ser instrumento útil nesse momento desse estudo. Agradecendo também ao CESOM, ao Centro Espírita Sebastião Marchi, como o Fred mesmo falou, que é aqui de Brasília, essa oportunidade que ele está nos dando, porque quando vamos fazer alguma apresentação, algum estudo para passar a palavra, sabemos que estudamos muito, mas às vezes quando vamos passar, muita coisa fica para trás. Mas o aprendizado que fica naquele que está estudando, naquele que vai atrás, é muito maior. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma reflexão do tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, trazendo para a nossa compreensão do nosso dia de hoje o que isso vai fazer, o que isso pode fazer para no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, esse capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no qual eu tomei ele como base. Então, vale a pena depois cada um ler, cada um dar uma estudada, porque é um capítulo muito grande, muito extenso, e muita coisa vai ficar para trás. Ele é tão extenso quanto ao capítulo 5 do Evangelho também, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Pela extensão de como é tratado, dá para notar o quanto nós ainda temos a dificuldade de compreender esse assunto da questão da materialidade e da questão espiritual. Então, como esse canal que está sendo feito desse modelo agora pela internet, então abrange muitas pessoas que podem vir assistir depois. Então, vou falar um pouco da doutrina espírita e depois vou adentrar o tema. A doutrina espírita vai nos trazer a certeza da imortalidade da alma, que a vida continua nas experiências que experimentamos, seja como espírito, ou seja como alma nesse momento que estamos encarnados. A vida é uma só, mas a existência em si são várias. E em cada existência nós vamos ganhando consciência do que é Deus, do que nós somos realmente. Então, através de Allan Kardec, ele nos traz a doutrina espírita. Allan Kardec, ele não criou a doutrina dos espíritos, ele simplesmente fez a questão da codificação, organizando aqueles fenômenos mediúnicos, colocando um corpo naquilo que já vinha de fenômenos mediúnicos que aconteciam ao longo de toda a existência do ser humano na Terra. Só que, no momento de Kardec, aquele momento foi muito propício, porque a ciência estava em ebulição, trazendo muitas coisas novas, e Allan Kardec, naquele momento, ele estava preparado para fazer essa codificação. Então, ele, como professor universitário, ele traz a doutrina espírita dentro dos padrões da ciência, através da observação, dos questionamentos, trazendo uma fé raciocinada e uma razão para os assuntos dos fenômenos mediúnicos. E ele, na sua organização, ele escreve 5 livros: o Livro dos Espíritos, os Livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e Predições e as Obras Póstumas. Isso tudo com auxílio da espiritualidade. E ele também traz a doutrina espírita pautada num tripé, seja pelo caminho da filosofia, o caminho científico e o caminho religioso.
E seguidos, agora, depois de Allan Kardec, o estudo entre o mundo espiritual e o mundo material continuou com Chico Xavier e outras obras que hoje está muito popular e já parece que é muito natural, mas no início, com Allan Kardec, não foi tão fácil esse entendimento. Então, fazer o estudo sobre a doutrina espírita é muito interessante. Os assuntos são diversos, podemos olhar o nosso existir por diversas formas. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia. E os espíritos respondem Jesus. Então, Jesus sendo modelo, é como se nós pudéssemos olhar para Jesus e ter ele como companheiro. O que ele faz se eu tivesse no meu lugar, o que Jesus faria? E guia é quem está um pouco mais acima. Então, ele tem uma visão maior, então tem um direcionamento maior. Então, Allan Kardec se pauta na vida de Jesus para trazer os ensinos da espiritualidade. Jesus, quando vem à Terra, ele vem estreitar os laços de relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, que é o mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, entrando no assunto da noite, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando se fala em servir, é estar à disposição, é em serviço de. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a nossa essência, que é o espiritual, que vai falar sobre a imaterialidade. Quando se fala em Deus, a gente não tem um rosto, não tem uma forma, não tem um corpo, mas Deus está em tudo. E quando se fala em Mamon, é um termo ligado mais à matéria, às propriedades, à riqueza, é aquilo que nós podemos nos apegar, nos apalpar na matéria. Então, diante disso, buscamos muita felicidade, mas temos esse desafio de entendimento. Como estamos lidando com a questão da matéria e do espírito? Como lidamos com as coisas de Deus e com as coisas da matéria, com Mamon? E Jesus vem e traz um princípio, que se nós tivéssemos compreendido, nós já estaríamos moralmente mais evoluídos. Só que Jesus nos traz e o nosso entendimento ainda tem uma questão de dificuldade. Ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque os caminhos e o resultado são diferentes. Se eu vou servir um, eu vou desagradar o outro. Então, são caminhos diferentes que o estado da alma vai chegar. Se eu sirvo a Deus, eu estou olhando para um lado da evolução. Eu vou ser útil, eu vou servir. Então, eu me torno próspero. Hoje, muito se fala em prosperidade, mas ligada à questão material. Quando eu me volto para a questão material, do dinheiro, da posse, muitas das vezes vamos cair numa escravidão, aonde vai levar o vazio da alma. Porque vamos procurar muita coisa na matéria e a matéria sempre não vai nos preencher, porque nós não somos. A matéria não nos preenche, porque nós esquecemos de quem somos. Nós somos espíritos fazendo uso de um corpo. Esse corpo também é matéria. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem cinco máximas de Jesus que Kardec busca na Bíblia para explicar essa questão sobre a questão de servir a dois senhores, a questão da espiritualidade e da materialidade. Começa com a salvação do rico. É uma passagem que ele fala sobre o bom moço. O objetivo do bom moço era ter a vida eterna e a salvação. Quando esse bom moço encontra com Jesus, ele
se acha bom. Ele tem uma falha de avaliação. Então, ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus o repreende, de certo modo, falando que ele não é bom. Quem bom é Deus. E ele não recusa o título de mestre, mas bom ele não aceita. E o rapaz quer saber o que ele precisava para seguir a Cristo. Porque ele já guardava os mandamentos, ele se julgava que já estava certo com que ele, no conhecimento dele, o que ele podia fazer para ter essa vida eterna. Mas Jesus vai olhar para um outro lado, vai chamar ele à perfeição. E a perfeição exige prática. E na prática, Jesus pediu para que ele fosse, vendesse e distribuísse aos pobres tudo o que ele tinha. Porque no céu ele já teria um tesouro. E depois disso, que ele fosse lá, vinde seguir. Só que o moço, pelo apego que ele tinha, ele ficou triste e sabia que não ia voltar, porque ele não conseguia se livrar dessa questão do apego ao patrimônio, aos bens que ele tinha. Bem assim, muitas das vezes somos nós que nos apegamos às coisas materiais e temos grandes dificuldades. E muitas das vezes pensamos que nós já estamos preparados, evoluídos, e quando nós vamos sendo testados, vamos ver que nós ainda temos muito a que aprender. O outro é guardar-se da avareza. Foi uma solicitação que foi feita a Jesus para que ele tivesse uma intercessão numa partilha de uma herança. Jesus vai perguntar quem foi que estabeleceu para ele julgar e fazer essas partilhas. Bem assim somos nós, muitas das vezes. Pedimos intercessão, as preces, mas preces e orações a pedido de bens materiais. E muitas das vezes esses bens materiais, naquele momento não nos é dado o momento de tê-lo. Então, que nós façamos a prece pedindo força, clareza, calma, paciência, resignação. E nisso, Jesus ainda continua nesse guardar-se da avareza, contando que tinha um senhor que conseguiu amealhar muita posse, que a alma dele estava tranquila, que ele estava todo repleto daquele patrimônio todo, só que ele não contava que ele ia voltar. E assim também somos nós. Temos muito conhecimento, podemos fazer outras coisas, podemos dividir o que tem, fazer a caridade, mas muitas das vezes a gente fica se julgando, não estou pronto, eu não dou conta, eu não estou perfeito, e vamos deixando essas oportunidades passar. Jesus, na casa de Zaqueu. Zaqueu já tinha mais consciência de quem ele era. Porque Zaqueu, ao saber que Jesus ia passar por ali, ele, sendo de estatura baixa, ele procura uma árvore para subir. Ele, então, diante desse procedimento, ele está querendo buscar uma transformação. Bem assim, quando adentramos a uma casa religiosa, muitas das vezes, a doutrina espírita também nos chama muita atenção para a reforma íntima, para que nós façamos esse movimento de transformação, esse esforço, porque quando nós adentramos a seara do Cristo, nós vamos compreender que nós precisamos ainda de desapegar de muita coisa, desafios. Então, a pergunta que fica é, o que posso fazer hoje? O que é que eu dou conta de fazer hoje? Porque Zaqueu sabia que tinha as dificuldades, que ele não era querido, e ele vai e conversa com Jesus e fala, se ele prejudicou alguém, ele vai fazer essa reparação. Então, nós também possamos se espelhar em Zaqueu e, mesmo com as nossas dificuldades, procurar começar a fazer a reparação neste momento. Muitas das vezes conosco mesmo. E a outra parábola que traz o ensinamento do Cristo sobre essa questão do servir a dois senhores é a parábola do mal rico. É um relato que tem no Evangelho de Lucas, onde
na Bíblia, no capítulo 16, versículo de 19 a 31, fala de um fenômeno espiritual que acontece. Enquanto no corpo, em matéria, tem Lázaro e o rico. O Lázaro dependia das migalhas do rico. O rico tinha todas as vantagens que a propriedade lhe concedia. Só que eles voltam para o plano espiritual. Lázaro é acolhido por Abraão. O rico, o espírito dele sofre as tormentas, sofre o remorso nas regiões espirituais inferiores. Isso porque a consciência dele traz à tona o mal que ele praticou. Mas o rico, ao ver Lázaro e Abraão, faz um pedido para que Abraão envie a família dele, para avisar, para alertar sobre essas dificuldades que ele estava encontrando e que eles poderiam também encontrar se permanecesse lidando do mesmo modo. Então, Abraão responde que não, que ele já tinha Moisés e os profetas para escutar, mas eles eram descrentes. E nós hoje, se nós formos trazer para nós hoje, atualmente nós temos já muito conhecimento, já temos os ensinamentos de Jesus Cristo, temos a doutrina espírita, e o que temos feito sobre essa questão da nossa transformação? O que vamos pedir, então? E temos, por fim, a parábola dos talentos, que Jesus traz à prática daquilo que se pode dividir. O Deus dá os dons, as habilidades, de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que se põe, mesmo com dificuldade, pelo esforço, faz como consegue, terá seus méritos, suas recompensas. E aquele que, por medo, enterra os talentos, perde a oportunidade e será pedido contas, que será considerado como inútil e será lançado às trevas exteriores. Então, temos todo esses ensinamentos de Cristo que nos traz a lição da caridade, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor ao próximo. Allan Kardec, já nesse capítulo, vai trazer as explicações. Qual é a utilidade providencial das riquezas? Aí, será que a riqueza, Jesus condenou a riqueza absolutamente, que as pessoas não podem ser ricas porque elas não vão ter o reino dos céus, que elas não vão alcançar uma vida eterna? Em absoluto, Jesus falou para aquele moço naquela questão: se os bens que nós temos como recurso, se fosse condenar as posses, ele condena, sim, o comportamento que nós temos diante da riqueza, porque a riqueza é uma prova difícil. É uma prova difícil porque ele vai aguçar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, Jesus nos chama a amar o próximo como a si mesmo. E a riqueza que temos é para servir, desenvolver e ter o discernimento. E a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia o pensamento dele para o céu. Então, a riqueza não é instrumento de perdição, mas também não é também facilidade no caminho. E também não é fatalidade de perdição. A riqueza é elemento de progresso, de prova muito arriscada, um meio de salvação também. Então, Jesus não condena a riqueza, ele condena a questão como o homem usa como ele vai usar esses dons que Deus nos dá, tornando pernicioso o que poderia ser útil, o que poderia trazer o progresso
à humanidade. E essa questão do mau uso, refere-se também à questão da nossa inferioridade no mundo terrestre. Então, cabe ao homem extrair o bem. A riqueza é o elemento direto do progresso moral, sendo que é um poderoso elemento do progresso intelectual. E o homem também tem por missão trabalhar pela melhoria do planeta. E como é que vai se melhorar a melhoria material? Através do estudo, porque as riquezas, aliadas com a ciência, aumentam a inteligência do homem. Aumentando a inteligência do homem, a princípio, vai satisfazer as necessidades materiais. E quando o ser humano tiver um pouco mais maduro, ou acho que nós já podemos ter essa capacidade de amadurecimento, vamos compreender as grandes verdades morais. E a riqueza também, a questão da desigualdade das riquezas, será que tem justiça nisso? Será que Deus está sendo justo em ter tanta desigualdade? Se for olhar somente pela vida atual, parece injusto. Agora, se a gente acredita que em várias existências, que a vida tem várias oportunidades, então nós vamos acreditar que ali existe justiça, porque vamos compreender que nós estamos num processo de evolução e que nós ainda estamos muito presos ainda à inferioridade moral. Nós ainda não refletimos realmente o caráter de Deus. Seja pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento. E a desigualdade das riquezas, as causas são porque nós não somos iguais em inteligência, na atividade, no trabalho, no modo de sobriedade de como lida com o dinheiro e na preservação para conservá-lo. E também a desigualdade de riqueza também está atrelada à questão que Deus tem um propósito para nós. É uma experiência moral do homem na Terra, e cada um vai possuir a riqueza por sua vez. Para o pobre, ele vai desenvolver a paciência e a resignação, e aquele que está na riqueza vai desenvolver a prova de caridade e abnegação. E qual é a verdadeira propriedade? Qual é a verdadeira propriedade? O que que nós levamos quando daqui saímos? Do que é do uso do corpo, não levamos nada. O do que é do uso da alma, que seja a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, é isso que nós vamos levar. Então, as propriedades na terra só são legítimas quando da sua aquisição não resultar de dano para ninguém, porque contas serão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, com prejuízo de outro. Se nós formos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, a gente vê o tanto de falcatruas, de questões mesmo de má administração do dinheiro público, às vezes até dentro da nossa casa mesmo, às vezes a gente tem as questões de não saber lidar direito com os bens, e isso tudo, de algum modo, nós vamos prestar conta. Então, porque a verdadeira propriedade de tudo que temos na Terra é de Deus, está à disposição e vontade de Deus. E o homem só é usufrutuário, é um administrador, vai prestar conta até do corpo que nós temos, do que se fez com ele, também vai se prestar conta. E a ação divina sobre os bens? Deus a distribui a seu grado. E o homem, ao morrer, não tira vantagem dessas riquezas, dos bens adquiridos pelo trabalho, porque tudo que ele amealhou com o trabalho dele, fica. Então, qual será o emprego da riqueza diante daquele que sofre, aquele que precisa? Jesus nos remete, amai-vos uns aos outros. Então, primeiro, alivia, dá o que comer e o que vestir. Segundo, informa-te, ou seja, escuta.
Terceiro, delibera. Qual é o mais eficaz? É o dar uma esmola, o trabalho, conselhos, uma afeição? Mas diante daquele que está ali aflito, infeliz, a gente tem que ter o cuidado de reerguê-lo sem causar humilhação. E como faz o combate da miséria? Hoje que nós estamos vivendo aí a situação da pandemia, como fazer? Para aquele que tem fome, se podemos participar, ajudar nas atividades, dar comida a quem tem fome, ajudar aquele que tem frio, dar abrigo a quem não tem. Dai a esmola quando for preciso, mas também o mais interessante é que se dê um salário, um emprego, para a fim daquele que recebe não se envergonhe daquilo que está recebendo. E o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor. É não reclamar quando perdê-los. Jó perdeu tudo, mas ele falou, Deus dá, Deus tira, e está tudo bem. É não usá-los apenas em benefício próprio, é saber servir-se dele em benefício dos outros. É não sacrificar por elas o interesse da vida futura. Não se prender às questões materiais. E quando eu tenho os bens e apenas largo de mão, eu posso tornar um peso para a sociedade. É condenar-se à mendicância. É compreender-se mal o desprendimento. E se eu rejeito a riqueza e renuncio aos benefícios do bem que se pode fazer? Quando se rejeita uma riqueza, você está se eximindo da responsabilidade que a fortuna traz. Ou seja, tudo aquilo que tem a riqueza é uma missão concedida por Deus para que seja administrada em benefício de todos. Então, diante dessa lição, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos chama a atenção do nosso comportamento enquanto aqui passando por esse corpo. Será que estamos apegados à matéria? Será que nós compreendemos que os bens materiais ficam e o que levamos é aquilo que nós amealhamos como virtudes? A lição do Cristo nos chama a essa reflexão. Então, que possamos, nesse momento, sempre procurar ter isso em mente, que a riqueza está aí para nos servir, mas não que nós sejamos escravos dessa riqueza. Porque, sendo missão, nós temos muito o que fazer, de olhar o ser humano, com outros olhos. Quando nós prejudicamos alguém, prejudicamos primeiro a nós mesmos e depois o outro. Fred, eu já passei do horário? Mais 4 minutinhos. Tá bom. Então, ainda que no final, ele pergunta assim, se a questão de transmitir aos seus descendentes, o homem pode transmitir o que ele amealhou em vida para os seus descendentes, mas se aqueles bens não tiver no propósito divino para que aqueles herdeiros fiquem com aqueles bens, simplesmente as grandes fortunas geralmente se vão e se esfacelam, que a gente não sabe o tanto de dinheiro que se tinha se perder no meio do caminho. Então, temos a providência divina, somos amparados, temos todo um cabedal de conhecimento hoje e que podemos fazer um olhar para si mesmo e procurar nos transformar em relação à questão dos bens materiais. O nosso irmão está dizendo assim, você falou de Lázaro e o rico. Então, é errado ser rico ou é apenas uma provação de maior dificuldade? Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Bora.
A questão da pobreza ou da riqueza é uma oportunidade que Deus nos dá para que tanto a riqueza quanto a pobreza nos faz desenvolver habilidades, conhecimento e nos auxilia na questão do nosso avançar, na questão assim do conhecimento. Aquele que é rico é uma prova mais difícil, é a prova mais difícil que se tem na riqueza, porque a riqueza lhe abre muitas portas e vai trazer, nos aflora a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Tanto é que muitas das vezes a pessoa tem uma vida assim de necessidade, de pobreza, e de repente, quando ela passa para a aprovação de ser rico, ela simplesmente começa a fazer coisa que parece que nunca viveu aquela situação ali. Então, é uma situação difícil. Já, tanto é que se fala que podemos passar a ser rico em uma experiência e voltar a ser pobre em outra. E isso tudo está dentro de uma programação para a nossa evolução e o nosso crescimento. Não é castigo, não é porque eu não mereço, não é isso, não é aquilo, é porque simplesmente um ensino que nós temos que passar. Se considerar o planeta Terra, ele é uma escola, ele é um hospital e é um presídio. Ou seja, nós temos que desenvolver as habilidades para poder nos libertar das nossas dificuldades. Nesse tempo de pandemia e aumento da pobreza, o que podemos fazer para minorar o sofrimento alheio? Sabemos que tem muitas campanhas sendo feitas por diversos grupos, não só espíritas, mas de outras religiões também, de outras casas, até independente de casas religiosas, tem desenvolvido a questão das doações, a questão material. E isso cabe a cada um de nós, muitas das vezes fala assim, mas eu não tenho muito a dar. Doe o que tem, doe pouco, mas doe alguma coisa que você possa também colaborar com esses que estão passando por essa provação. Tem muitas pessoas desencarnando, pessoas perdendo emprego. Aquele que pode dar um emprego, dê um emprego, abra frente de trabalho. E a pandemia vem nos mostrar isso, que nós podemos ajudar de alguma maneira as pessoas, seja por uma fala, às vezes a pessoa perdeu um parente, que nos coloquemos diante daquela pessoa para dar esse conforto, esse abraço, né, que seja o abraço do ouvido, do estar ali presente, olha, eu estou aqui com você. E isso não nos custa muito, mas às vezes a gente fica, pensando numa coisa muito grandiosa, e às vezes uma coisa pequena você já acalenta uma pessoa. Muito bom. Mais uma vez, então, Judite, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar conosco aqui nessa